Olá pessoal, professor Júlio aqui novamente. Nesse vídeo eu vou ensinar como a gente vai fazer uma animação para simular, né, as diagonais de um polígono regular. A partir aqui, ó, do raio da circunferência circunscrita, né, que aqui está variando de 1 até 4, e da quantidade de lados, que aqui está variando de 3 até 20. Eu vou manter aqui no 9, ó. Então, para fazermos a construção do zero, eu vou apagar quase ela inteira. Então, vou apagar aqui o polígono e a quantidade de diagonais aqui. E vou deixar só os dois controles que eu criei previamente, tá? Então, vamos lá, ó. Então, botão direito do mouse, mostra os eixos e clica no campo de entrada. E vamos criar o ponto sobre o eixo X ali, ó. Né? De qual coordenada? Vai ser o ponto R, lá do controle, né? Que é o raio nosso, e 0. Enter. O próximo passo agora é, a partir desse ponto original, né, de partida, fazer aparecer os outros vértices do polígono regular. Nesse exemplo aqui, por enquanto, ele está com 9 lados, ok? Para isso, já deixei pronto aqui, ó, o seguinte comando. Daqui a pouco eu volto e explico ele, ó. Então vamos selecionar, dá Ctrl C, volta lá no campo de entrada e dá Ctrl V. Enter. Clica fora, né? Olha o que aconteceu, ó. Eu parti desse ponto aqui. Como eu quero fazer uma figura de 9 lados, 360 dividido por 9 vai dar 40 graus, né? Então, na prática, ele está fazendo o quê? Ele está pegando esse segmento aqui, no caso seria o raio, né? E está girando 40 graus por vez, fazendo aparecer os outros vértices do polígono regular, ok? Agora vamos interpretar essa sequência lógica aqui, ó, para ver o que está acontecendo lá no desenho, né? Perceba que o n lá no desenho, eu fixei 9. Na prática está acontecendo o que aqui, ó? Está pegando a volta completa, que é 360 graus, está dividindo por 9. Dá um ângulo fixo de 40 graus. Como o i está variando de 1 até n, ele está variando de 1 até 9. Ou seja, cada vez que for rodar essa sequência aqui, ó, começando com 1, parando até no n, ou seja, de 1 até 9, ele vai começar onde? Vai pegar 40 graus, girar uma vez. Depois, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até parar onde? Na nona vez, que é o limite. Então, voltando lá. Então, na prática, ele fez isso aqui, ó. Ele pegou o primeiro ponto. Na hora que o i foi 1, ele girou uma vez. Na hora que o i foi 2, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até fechar a volta completa. Na hora que o i foi o próprio n, certo? Fechando o meu polígono, ok? Então foi isso que aconteceu aqui. E perceba que esse comando ele só funciona quando ele pega o ponto original e gira ao redor da origem, né? É assim que aquela sequência ela funciona na prática, certo? Vamos seguir. Agora eu vou omitir os eixos novamente e trabalhar só com os vértices do polígono que a gente criou. Dando sequência ao passo 2, qual que é o objetivo aqui, ó? Criar uma segunda lista contendo quem, né? As diagonais que partem de cada vértice. Para isso eu vou usar esse comando aqui. Daqui a pouco eu volto aqui para explicar. Então dá um Ctrl C, campo de entrada, Ctrl V, Enter. Então perceba que ele criou as diagonais que partem apenas de um vértice. Agora vamos voltar lá e analisar, né? Então nessa sequência lógica, eu quero formar o quê? As diagonais. E para formar a diagonal, eu tenho que fazer um segmento. E o segmento é a ligação de dois vértices. Claro que não sendo o próprio lado do polígono, né? Então qual que é a lógica aqui, ó? Eu quero formar um segmento que nesse caso ele vai unir o primeiro vértice da lista 1, ou seja, do nosso polígono, né? A um determinado vértice da mesma lista, certo? Só que por que que o i está começando com 3 e não com 1? Por exemplo, se o i começasse com 1, por exemplo, eu estaria pensando assim, ó, eu vou ligar o elemento 1 da lista 1 com o elemento 1 da lista 1. Eu estaria ligando o vértice a ele próprio. Isso não é segmento. Se isso fosse 2, nesse caso aqui, ó,
Eu estaria ligando o primeiro elemento da lista um com o segundo elemento da lista um, né? Estaria formando o quê? O lado do polígono. E lado não é diagonal. Por isso que eu tenho que começar com o terceiro, que é para pular um vértice, né? E não formar lado. Feito? Na contagem final, em vez de parar no N aqui, ó, eu tenho que parar uma casa antes, né? Que é para não formar o último lado do polígono. Na hora que estiver rodando o comando aqui, ó. Ok? Aqui ele vai parar na última diagonal que parte de um único vértice. Certo? Então vamos seguir. O passo final da nossa construção vai ser a gente replicar o que a gente pensou para esse vértice aqui, que foram as diagonais partir apenas dele, ok? Então a gente vai ter que replicar essa lógica n menos uma vezes, porque eu tenho n vértices, como já pensamos para esse, né? Falta pensar n menos uma vezes, em forma de sequência, ok? Então vou lá no nosso último comando, já deixei pronto aqui, né? Então uma lista 3 vai fornecer o quê? As diagonais que partem dos outros vértices. Só que nesse caso também ele vai incluir os lados que faltam, tá? Já vai emendar vértice a vértice aqui também, tá? Então vamos lá. Vou copiar a sequência. Ctrl C. Campo de entrada, Ctrl V. Olha o que aconteceu, ó. Ele já fez a ligação dos lados, inclusive as diagonais que faltavam. Então eu vou expandir aqui as listas. Eu vou ocultar a lista 2, que está em destaque, né? Ó. Percebo que ele manteve os lados e as novas diagonais também, ok? Eu vou renomear aqui a terceira lista, botão direito, né? Renomear. Vou chamar de L3, só para ficar na mesma estética das outras, ó. Ok. Pronto? Fechamos a nossa construção. Para isso, eu posso até dar destaque a polígono, né? Por exemplo, posso digitar assim, ó. Polígono, já apareceu, né? Formado por quem? Pela lista de pontos. E que pontos são esses? Os pontos da lista um. Então digita L1. Enter. Aí posso mudar a cor do polígono, né? Então botão direito nele, propriedades, cor, vou deixar o amarelo aqui, ó. Fechou. Dá um ESC, né? E vamos ver se está funcionando, ó. Então triângulo nenhuma, né? Quadrado duas, pentágono 5, hexágono 9 e assim por diante. Está funcionando, ó. Ok? O raio também, né? Só para aumentar a figura, só dar o zoom aqui. E se eu quiser calcular a quantidade de diagonais, né? A gente vai para aquele conceito lá do ensino fundamental. Então eu posso chamar assim: número de diagonais, dois pontos igual. Lembre que a formulinha lá, né? Ó, é n vezes n menos 3, né? Dividido por 2. Enter. Vou dar um destaque aqui, deixar em vermelho. E vou jogar lá no campo de construção ali, né? Na janela 2, ó. Arrasto com o botão direito. Pronto. Deixar vermelho também, né? Botão direito nele, posição absoluta na tela. Portanto, para fechar a nossa construção, vamos analisar aquele último comando, ó, na lista 3, né? Note que nesse trecho interno aqui, em vermelho, é justamente praticamente igual, né? Àquele que a gente usou para fazer a lista 2, que eram as diagonais partir apenas de um vértice. Só que lá, lembre que o J estava travado no 1. E pensando aqui no comando mais externo, ó, a variável é J. Está variando de 1 até n-1. Agora, para entender melhor, vamos fazer umas simulações aqui, ó. Eu estou travando o J no 1, na primeira rodada, né? Então aqui vai ser 1. O meu I como ponto de partida está sendo 1, certo? Então aqui é 1. Então se for interpretar agora na primeira rodada do comando, ó, eu estou ligando o primeiro vértice da lista 1 com o segundo vértice da lista 1. Se é a primeira com o segundo, são vértices consecutivos. Ele está formando o quê? O lado do polígono, correto? Tá, vamos seguir. Ainda o J está valendo 1, que é o ponto mais externo, né? Então aqui é 1, aqui é 1. Agora eu vou correr o I para o 2, que é o próximo passinho aqui dentro, ó. Então se o I ele vale 2 e o J vale 1, eu estou no terceiro. Estou ligando esse terceiro ao primeiro.
não é? Como agora eu pulei o vértice 2, eu formei uma certa diagonal. A primeira diagonal, no caso, né? Certo? Então qual seria o próximo passo? Agora o i está valendo 3. O j é 1. E o j é 1. Eu estou fazendo o quê? Ligando o primeiro com o quarto, formando a segunda diagonal. E assim por diante. Por isso que tem ci mais j aqui, ó. Como o j está variando de 1 até n-1, essas simulações que eu fiz até agora, ó, ele funcionou tanto para o primeiro, né, quanto para os próximos, né? Já que é uma sequência, isso aqui está funcionando de 1 até n-1. Ou seja, repete o processo n-1 vezes, fechando a nossa construção. Ok? Então, voltando lá, né? Então, vamos testar novamente, ó. Então, se o n for 3, não tem diagonal, está funcionando. Confere, ó. 0. Se o n for 4, duas diagonais. Se for 5, tem 5. É o único que empata, né? Se o n for 6, tem 9 e assim por diante. Ok? Então, com isso, espero que tenham entendido, né? Tentem reproduzir e até a próxima construção.